Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 28 de julho, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade de mais 0,24%, podendo alterar um pouco essa variação, porque está dentro do leilão de fechamento, próximo de encerrar aqui o leilão de fechamento. Na semana, Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,16%, então segue dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, sem nenhuma sinalização ainda para baixo. A primeira sinalização para se ter alguma movimentação aqui para baixo no semanal seria vir para baixo da mínima não só dessa semana, 64.677, como também 64.600, arredondando aqui a 64.599, porque proporcionaria um topo abaixo ainda desse nível. Se a gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa, ainda teria um espaço para vir um pouco mais acima, falando em termos de linha de tendência de baixa. Mas enfim, não há ainda uma sinalização de baixa nesse primeiro momento. Inclusive, a perda desses valores que eu acabei de mencionar, se a gente olhar para o gráfico diário, isso representaria principalmente aqui nesse ponto a perda da tendência de alta de curto prazo no gráfico diário do Ibovespa. Então aqui o Ibov terminando aqui com 0,3%, puxou um pouco mais para cima. O Ibov segue dentro de uma tendência de alta enquanto não perder 64.599, expectativa de poder fazer algo ainda mais aqui para cima, mas ainda dentro do que eu mencionei em relação a esse candle forte de baixo, ainda fica com um movimento um pouco, do meu modo de ver, um pouco mais travado aqui para cima. Mas mesmo assim, seguindo dentro da tendência de alta, ganha um pouco mais de força se conseguir romper a resistência de 65.873 pontos. Nesse momento, a mínima do pregão de hoje, 64.952, já é um ponto importante de referência. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, já é um patamar onde formou um duplo fundo basicamente no gráfico de 60 minutos. Então faz esses dois fundos, gera aqui também mais outro fundo no G60. Enfim, tem pontos importantes aqui no gráfico de 60 minutos, já na mínima do pregão de hoje. Então é importante que não venha perder novamente esse patamar, não venha para baixo desse patamar, falando aí no curtíssimo prazo. Nos futuros no mini índice, a gente pode ver já a formação de um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, e isso traz uma expectativa de poder dar continuidade a esse movimento de subida. No geral, se a gente olhar, a gente está dentro aqui desse movimento forte para baixo. Então, ou seja, não conseguiu perder esse patamar e nem romper esse patamar. Então, de maneira geral, a tendência fica mais para um cenário indefinido, mas com viés de alta, devido a esse pivô de alta dentro de um movimento de baixa, seja desse movimento aqui que eu sinalizei com vermelho, seja desse movimento aqui. Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, mantendo-se dentro desse movimento subido no G60, ainda daria para se buscar algumas oportunidades na ponta compradora de day trade, ficando atento principalmente para esse patamar de resistência aqui mais acima, localizado na casa ali dos 65.935 a 66 mil pontos arredondando. Sinalização aqui de perda de força abaixo desse nível e nova formação de topo traria a possibilidade de se planejar a operação de venda e de day trade a partir de segunda-feira. Depois disso, vamos aqui para o mini dólar. No mini dólar, pregão de hoje para baixo, gráfico aqui de 60 minutos, só mencionando que o mini dólar fez 3 candles aqui de correção em relação a esse forte candle de baixo. Então, enquanto não perder essa mínima, tudo isso aqui é considerado uma correção, ainda com a possibilidade até de se montar um fundo no gráfico diário ainda acima desse patamar. Então, para o próximo pregão vai ser importante o mini dólar em relação ao que eu estou mencionando de montar fundo aqui no gráfico diário ascendente. Seria importante não vir a perder esse patamar aqui 317. Lembrando que teremos aí o vencimento aí na próxima semana do dólar. Já trocaremos aí o código que a gente vai estar negociando a partir da próxima segunda-feira. No G60, a gente pode observar que o dólar já voltou a estar dentro de uma tendência de baixa, que perdeu inclusive esse patamar aqui, depois de uma movimentação aqui para baixo, faz aqui 3 candles fortes para cima e gera novamente um pivô de baixa aqui dentro desse movimento de subida e perdendo essa região. Então a tendência aqui é de baixa. Enquanto não romper esse patamar aqui localizado na casa dos 348, o cenário fica mais favorável para operações na ponta vendedora. Melhor ainda se tentar aqui subir e gerar perda de força na região aqui, seja de 337 até uma região de 340, primeira região de resistência para o mini dólar numa possível abertura em alta aí a partir de segunda-feira. Depois vamos agora para as ações PETR4 no pregão de hoje. Lembrando, se você deseja receber as recomendações
de compra e venda aí no mercado de renda variável, basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir as orientações e os procedimentos para que você possa testar gratuitamente estas recomendações. PTR4 pregão de hoje, alta de 1%, conseguiu aqui gerar um candle de recuperação, o patamar de suporte que eu tinha citado em cima do gap 12,92, a mínima de hoje 12,91, ou seja, a Petro bateu efetivamente num patamar de suporte e gerou um candle de recuperação. Traz uma possibilidade de se arriscar uma compra na superação da máxima do pregão de hoje, tentando pegar uma movimentação para cima. Para quem quer ser um pouco mais cauteloso, uma compra se romper essa região aqui, isso já seria uma segunda estratégia, uma estratégia mais de rompimento. Essa que seria uma estratégia ainda de se buscar uma compra de fundo acima do último fundo ascendente na PTR4. Então, ou seja, uma compra de um fundo ascendente ainda a favor da tendência, apesar desse patamar aqui não ter sido rompido. Você gerou uma sinalização de uma pequena perda de força na tendência, mas ainda assim não desconfigurou a tendência de alta de curto prazo, a PTR4. Na semana, a Petro terminando aqui com alta de 3,47%. Então, dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, assim como eu comentei no Ibovespa, nenhuma sinalização ainda para baixo. Para ter sinalização para baixo, primeira sinalização, perda dos 12,77, que é um patamar aqui abaixo da mínima deste candle no gráfico diário. E mais relevante seria justamente a perda da mínima da semana passada, retrasada aqui na faixa dos 12,67. Então, é outro ponto de suporte importante para Petro. Então, nesse cenário, ainda segue dentro de um movimento de subida que pode vir a buscar um patamar mais relevante de resistência na faixa dos 13,50 e mais acima, 13,90 a R$ 14. Vale 5. Vale 5 também gerando um candle de recuperação. Fechamento aqui com alta de 2,05%, um engolfo de alta. Ao se aproximar, a Vale não conseguiu fechar por completo todo o gap aqui de alta. O suporte aqui principal na faixa dos 27,38, 27,39, 27,38, a mínima de hoje 27,44. Mas gera uma sinalização positiva, que inclusive traz o ativo novamente para cima desse nível aqui dos 28,29 a 28,35. Então, acima de um topo anterior que ela tinha fechado já aqui nesse candle e voltou forte para baixo. Então, vai ser importante a manutenção do ativo acima deste nível aí, a partir do próximo pregão. Compra na superação da máxima deste candle, o stop fica um pouco mais salgado aqui para baixo, 13,84%, projetaria no máximo esse percentual, esse stop numa 1 para 1, vamos dizer assim, para se buscar aí um ponto de objetivo numa possível compra em cima da PTR4. Desculpe, da Vale 5. A PTR4 me chamaria mais atenção porque o stop seria um pouco mais curto e já testou efetivamente o ponto de suporte do gap de alta. Seguindo aqui, HGTX3, recomendei compra na HGTX3 no pregão de hoje, dentro do que eu comentei na última videoanálise, superação da máxima no pregão anterior dos 20,45. Então, passando aqui os valores dessa entrada, a entrada em 20,46 com stop em R$19,89, stop ficando aqui abaixo da mínima deste candle, já pode até ser reposicionado um pouco mais para cima esse stop, no mínimo aqui na faixa dos 20,01, mas podendo até evoluir um pouco mais dependendo do que esse ativo fizer a partir do próximo pregão. Mas a ideia é que dessa entrada foi a entrada a favor de uma tendência de alta, considerando tudo isso aqui um movimento de alta e uma correção em duas etapas, como se fosse uma ABC mais rápida e aqui uma recuperação que chegou até romper esse topo. Para que essa operação ganhe mais força aí para cima, o ideal é que rompa a máxima do pregão de hoje, R$21. Isso aumentaria a chance desse ativo buscar um nível mais alto de resistência, uma região não só dos 21 e 25, mas também um patamar aqui mais acima, localizado na casa aqui dos 21,84. Só recordando aqui, stop 19,89, isso dá um risco de 22,79%, como já disse, já pode subir um pouco mais, de reduzir o tamanho desse stop, e o objetivo em R$21,60. Então esse 21,60 está abaixo até desse nível aqui de resistência que eu acabei de citar, que é um topo mais alto ali de todo um gap de baixa que ela abriu e depois conseguiu se recuperar, mas gerou uma tendência de baixa na sequência, agora se recuperando para uma tendência de alta. Depois disso, vamos então para a CSAN3, COSAN, dentro do que eu comentei na última análise, se ela perdesse a mínima desse pregão, seria um ponto de possível saída dessa posição. Eu optei por aguardar um pouco mais a primeira hora de pregão, então na primeira hora de pregão ela chegou a oscilar abaixo dos 35,77, fez mínimo em 35,72, foi esse candle aqui, e depois da primeira hora de pregão que eu coloquei o stop em R$ 35,71, se ela perdesse a mínima da primeira hora de pregão. Por quê? Porque ela poderia simplesmente fazer algo nesse sentido aqui na primeira hora de pregão,
volatilidade um pouco maior e gerar um fundo aqui ascendente, um fundo acima desse nível. Então ela terminou não fazendo isso, acionou a nossa saída, essa saída trouxe aqui na operação uma perda de 1,16% e isso representou no capital total uma redução de 0,27%. É um ativo, como eu já disse na última análise, que eu continuo atento para possível retorno para a ponta compradora. Dependendo da sinalização de força aí a partir do próximo pregão, posso voltar para a ponta compradora em cima desse ativo. Ideal que se tenha aqui mais 1 a 2 candles para se buscar essa entrada um pouco mais abaixo, seria mais interessante no meu modo de ver, mas não descartando a possibilidade de voltar para a compra aí a partir da próxima semana, no decorrer da próxima semana na Cosan. SUSB5 a gente segue na ponta compradora, terminou gerando um candle bom no pregão de hoje, um pregão com alta de 1,28%, fechando acima das máximas anteriores, das 3 últimas máximas. Então uma sinalização positiva. Se a gente olhar para o G60, um bom fechamento aqui acima de toda uma região de resistência que ela estava respeitando, que acionou a nossa entrada aqui nesse ponto, voltou lá embaixo, não acionou o stop, volta aqui para cima e gera um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Então um sinal favorável para a posição. A expectativa é que esse ativo continue essa movimentação para cima e vindo para testar uma resistência mais alta aqui na faixa dos 14,54. Então seguimos comprados e com o stop agora reposicionado aqui nos R$ 13,90, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. BRML3 me chama a atenção, a BRML3, o setor ganhou bastante força, a gente fez a entrada em GTA3, fez a entrada em Multi3, GTA3 gerou até um bom resultado, a Multi3 a gente saiu perto do 0 a 0, a Multi3 teve as duas tiveram um bom pregão, mas a Multi3 se destacou no pregão de hoje, BRML3 do mesmo setor, ativo em tendência de alta. Dentro do que ela está fazendo aqui também traz a possibilidade ou buscar uma entrada na superação dessa máxima ou na superação da máxima aqui desse topo, localizada em R$ 13,26 a partir aí de segunda-feira. FLRY3 também outro papel que chama atenção, chama atenção no sentido de acompanhar aqui essa correção, numa sinalização positiva para cima, a superação seja dos R$ 29,93 ou da máxima aqui geral dessa região, R$ 30,29, possibilidade também de abrir a posição comprada no papel, visto que está em tendência de alta, seja pelo gráfico diário, está em tendência de alta pelo gráfico semanal, e no gráfico semanal iniciou um movimento de subida após uma longa correção aqui pelo gráfico semanal. Então está dentro de um cenário favorável esse ativo aí para curto prazo, para operações de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um excelente final de semana e até segunda-feira.